Boa, pessoal. Hoje venho trazer uma notícia aí muito ruim para os usuários de Windows. Infelizmente, o Windows 10, no último dia 14 agora de outubro de 2025, foi finalizada, atualizações do Windows 10. Ou seja, o Windows 10 ele morreu, acabou. Como assim acabou? Não vou conseguir mais usar? Sim, você vai continuar conseguindo usar normal. Porém, ele tem os dias contados, meses contados. Acredito aí que mais uns, chutando, na minha opinião, talvez uns 2 anos. A Microsoft anunciou o fim ao suporte ao Windows 10. O que isso quer dizer? Que não vai ter mais atualização para o Windows 10. Você não vai conseguir mais atualizar os bugs que tem no Windows, atualização de segurança, atualização de aplicativo. Para quem tem um computador compatível, é simples e fácil. Ele vai lá e atualiza o Windows para o Windows 11, do 10 para o 11, é gratuito, e a vida segue normal. Aí tem muita máquina que não vai ser compatível. A pessoa vai ter que trocar o processador ou a placa-mãe. Como saber se o seu Windows é compatível com o Windows 11? É simples. Vou aqui ensinar para vocês aqui. Clica aqui do lado direito aqui no cantinho aqui da tela. Vou aqui voltar aqui perto do relógio. Vocês clicam e vem todas as configurações. Feito isso, vocês veem aqui atualizações de segurança. Repara que eu tentei atualizar o meu, está com essa marquinha vermelha. E se vocês lerem aqui onde eu estou passando o mouse, ó, seu dispositivo não está mais recebendo atualizações de segurança. E olha aqui também do outro lado, aqui do lado direito, eu estou passando o mouse. No momento, o seu computador não atende requisitos mínimos do sistema para executar o Windows 11. Então a minha máquina não suporta o Windows 11. Vou fechar aqui. Isso aqui é um meio de você fazer. Você pode pedir para atualizar. Se a sua máquina for compatível, é só você atualizar e vai normal. O que vocês vão ter que fazer para saber se a sua máquina é compatível ou não? Se você veio por aqui, dá para você saber. Mas um outro método é você vir aqui no Google. Aí você digita Windows 11. Dá um Enter. E você vem aqui nessa opção aqui, ó. Mas é possível com o Windows 11? Clica. Vai abrir para vocês. Se você olhar aqui onde eu estou passando o mouse aqui em cima, ó, o suporte para o Windows 10 chegou ao fim em 14 de outubro de 2025. Aí tem a opção para você clicar em Saiba Mais. Se você descer para baixo, aqui ó, bem lá embaixo mesmo. Quem quiser passar devagar e ler também isso aqui, fica à vontade. Eu estou indo direto para mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Aí vocês vão vir aqui embaixo, ó. Aí aqui baixar o aplicativo de verificação de integridade. Esse aplicativo vocês têm que baixar, vão instalar ele. Depois que vocês instalar, vocês vão executar e ele vai falar para vocês se o seu Windows é compatível sim ou não. Eu já vou fazer o teste com vocês. E aqui do lado tem confira os requisitos mínimos do sistema Windows. Vou clicar aqui para vocês verem também. Clicou e aqui ele fala, ó, requisitos mínimos para rodar o Windows 11. Tem que ser um processador no mínimo de 1 GHz. Tem que ter no mínimo 4 GB de RAM. O armazenamento, o seu HD tem que ter no mínimo 64 GB livre. O firmware do sistema tem que ser UFII. TPM tem que ser 2.0. Só lembrando aqui para vocês, aqui para quem tem uma máquina compatível, tem um processador compatível e foi atualizar e não conseguiu atualizar para o Windows 11, talvez falta você ir lá na sua BIOS, na sua placa-mãe, e ativar a TPM 2.0, porque tem muitas placa-mãe lá na BIOS que elas vêm desativadas, e muitas vezes você tem o computador compatível, o processador tudo compatível, a placa-mãe compatível, mas o seu TPM não está ativado. Se vocês não sabem como ativar o TPM, eu não vou assinar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é simples. Vai no Google ou no YouTube, digita como configurar, como ativar a TPM na placa-mãe ou na BIOS. É simples e prático. Escolhe um vídeo lá que vocês entenderem e só fazer e não vai ter erro. Depois de feito isso, vocês tentam instalar o Windows novamente. Se vocês conseguirem, bola para frente e vida que segue. Se vocês não conseguirem instalar mesmo ativando a TPM, provavelmente o seu processador e a sua placa-mãe não são compatíveis.
Aqui voltando, né, que está falando da placa gráfica, tem que ser compatível com o DirectX 12 ou posterior. E aqui os outros requisitos, né? Aqui vamos voltar lá. E a gente já viu, mostrei como que vocês podem obter aqui de informação. Aqui tem tudo o que vocês precisam saber para fazer a atualização para o Windows 11. Vamos voltar lá embaixo, como eu falei para vocês, desce até lá embaixo. Vem aqui abaixar aplicativo de verificação de integridade. Ele já está baixando aqui, acho que eu já baixei ele, já instalei no meu computador. Não vou executar ele porque ele já está executado, já vou direto nele, mas é só clicar em instalar, executar, executar. Bom, ele está bem aqui, ó. Esse daqui tem um coraçãozinho aqui. Você clica nele, ó. Ele vai abrir. Aqui o que você vai fazer? Você vai fazer verificar. Aqui ele já está aparecendo tudo o nome do meu computador. Fala que ele tem 32 GB de memória RAM, 480 de SSD, 8 anos de idade. Razoavelmente, para mim é novo, né? Aqui você pode vir renomear o computador, caso você queira renomear. Quando você clica aqui em renomear também, ele vai dar tudo as configurações do seu computador. Aqui, ó, eu tenho 32 GB de RAM. O meu processador aqui não é compatível com o Windows 11. O meu eu não consigo instalar por causa do processador. Tudo aqui é compatível, menos o processador. É um Intel Core i7 700K. Tenho uma placa de vídeo RTX 3060 de 12 GB de VRAM. Armazenamento de 1 TB. E aqui as especificações, né, da minha máquina, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Bom, vou fechar aqui novamente. Aí vocês vêm e volta aqui no programa. Vou colocar aqui, ó, verificar, verificar. Repara que aqui já está falando que a minha CPU não é compatível. Mas quando vocês clicar a primeira vez, vocês vêm aqui, ó. Vai aparecer para vocês aqui, verificar se há compatibilidade. Vocês clicam em verificar. Aí aqui, ó, vou conferir todos os resultados. Aí repara, todos deu positivo aqui no meu, apenas o processador meu que não é compatível, ó. No momento não há suporte para processador Windows 11, mais informações sobre a CPU. Já vou mostrar para vocês aqui quais são os processadores compatíveis com o Windows 11. Aqui fala, este computador é compatível com a inicialização segura? Sim, tá verdinho. TPM 2.0 está habilitado nesse PC? Sim, está habilitado. Há pelo menos 4 GB de memória RAM do sistema? Sim, o meu tem 32. Disco do sistema tem 64 GB livres, pelo menos? Também tem. O processador tem mais núcleos do processador? Sim, aqui está falando que tem. O processador tem 2 ou mais núcleos. Feito isso, para vocês saberem se a máquina de vocês é compatível, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, onde está vermelho. No meu caso aqui é meu processador. Aí no caso de vocês, se for algum desses aqui, é só vocês fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai abrir aqui para mim. Vai mostrar para mim quais são os processadores que são compatíveis com o Windows. Aí eu venho aqui, ó. Requisitos mínimos para rodar o Windows 11. Eu venho aqui no meu processador. Aqui tem o TPM, todos que eu falei para vocês, ó, mas eu vou aqui no processador. E aqui eu vou listar CPUs compatíveis. Eu venho, clico. Aí aqui do lado esquerdo eu estou passando o mouse. Tem todas as versões do Windows. Mas o meu, ele roda o Windows 10. Então eu vou lá para o Windows 11, onde eu queria atualizar para o Windows 11. Mas não vou poder porque meu processador não é compatível. Então, vamos aqui achar o Windows 11, ó. Windows 11 aqui, achei a primeira versão do Windows 11 aqui. Cadê? Aqui. E aqui tá falando a primeira versão do Windows 11, então em várias versões do Windows 11, porque vai atualizando, né? Aí se você olhar aqui no Windows 11, onde eu tô passando o mouse, aqui, ó, processadores AMD. Se eu clicar em processadores AMD, ele vai abrir, ó, vai mostrar para mim todos os processadores AMD que são compatíveis com o Windows 11. Aqui, quem tem esses processadores aqui, ó, fabricante AMD, a marca AMD, o modelar. Se o seu processador tá aqui nessa lista, provavelmente você vai conseguir instalar o Windows 11 sem problema nenhum. Agora, se você olhar aqui e o seu processador não tiver, sinto muito em te dizer, você vai ter que trocar o seu processador. Vamos aqui voltar para pesquisar pelo Intel. Aqui, ó,
Windows 11, aqui do lado esquerdo de novo, ó. Só que agora eu vou processadores Intel. Ele vai listar todos os processadores Intel que são compatíveis. Aqui ele fala fabricante Intel, a marca, né? Celeron, Atom, por aí vai. Aqui o modelo dele, né? Do processador. O que eu reparei aqui, começando aqui pelo i3, que os processadores que são compatíveis com o Windows 11 são todos da 10ª geração para cima. Então, se o seu processador for da 9ª geração para baixo, você não vai conseguir atualizar para o Windows 11. Então, esquece. Repara aqui, ó, que é a partir da 10ª geração para cima. A classe de i3, tudo da 10ª geração. E aqui já dá da 11ª geração, ó, da 12ª. Agora eu vou lá para o i5. E no i5 vocês reparam que é a mesma coisa. Começa aqui, ó, a 10ª geração. O 10 aqui, ó, indica a geração, já é a 10ª geração. Se fosse nona, aparecia o 9, mas tá aparecendo o 10, as duas primeiras casas. Ó, tudo da 10ª geração para cima. Então, se o seu i5 for da 9ª para baixo, você não vai também conseguir instalar o Windows 11. Não vai conseguir atualizar para o Windows 11. A atualização é gratuita. A máquina é compatível, é só se atualizar e é gratuito. Vamos lá para o processador i7, que é o meu. Aí, repara, o meu é um i7 7700K. Pode ver que aqui já começa com 10. Então o meu não é compatível. O meu é da 7ª geração. Então aqui, ó, se o seu processador tiver nessas classes aqui, a classe da 10ª geração, você vai conseguir atualizar de boa para o Windows 11. Então o meu não está aqui. Infelizmente eu vou ter que trocar o meu processador por um no mínimo da 10ª geração, e também vou ter que trocar minha placa-mãe, porque a placa-mãe a placa-mãe e o processador, eles têm que ser do mesmo soquete. O processador ele tem um soquete compatível, e o soquete compatível do processador ele tem que ser compatível com o soquete da placa-mãe, e o da placa-mãe tem que ser compatível com o do processador. E geralmente as placas-mães, elas suportam até algumas gerações de processador. No meu caso da minha placa-mãe, ela só suporta processadores da 6ª geração e da 7ª geração. Então eu sou obrigado a trocar a minha placa-mãe e trocar um processador. Pegar uma placa-mãe no mínimo que aceita um soquete da 10ª geração com um processador com soquete da 10ª geração. Pô, mas eu não sei qual que é o meu soquete, não sei qual que é a minha placa-mãe. É simples, vocês vão lá no Google, digitam lá CPU-Z. Vou fechar aqui, peraí. Digitam CPU-Z. Digitam CPU-Z lá no Google. Deixa eu voltar aqui. Digitam CPU-Z. Dão aqui executar e baixa o CPU-Z. Eu não vou baixar ele, mas é só vocês baixar e instalar. O CPU-Z ele tem para computador, para celular, para Mac. Ele faz um raio-x do seu hardware, falando tudo que tem nele, tanto do celular quanto do Mac, quanto do Windows. Mas aí você vai baixar correspondente ao seu sistema operacional. Aqui a gente vai falando do Windows, né? Então vamos lá. Eu não vou aqui baixar, vou minimizar e vou vir aqui no meu CPU-Z para vocês verem. Caso vocês não saibam qual é a placa-mãe de vocês, qual é o soquete do seu processador, qual é o soquete da placa-mãe. E lembrando, o soquete da placa-mãe e o soquete do processador tem que ser compatível um com o outro. Se você tiver uma placa-mãe que não é compatível com o processador, você não vai conseguir instalar o seu processador na placa-mãe. Para quem vai ter que atualizar aí o hardware. Aqui já abri a CPU-Z, ó. Vocês podem ver que aqui ele já está mostrando o meu processador. Ó. O nome do meu processador é Intel Core i7 7700K. Aí ele é o nome dele, Kaby Lake. Todo processador da série da Intel, ele tem uns nomes, né? O meu aqui, como ele é da 6ª geração, ele é um Kaby Lake. Aí tem Kaby Lake, tem Skylake, tem vários nomes. A Intel dá um nome para cada geração de processador. E aqui tem um TDP, a Intel Core i7 de novo, 4.20 GHz. Ele é aqui, ó, da 6ª geração, família. Quando tem família aqui é a geração que ele é. O meu é da 6ª geração.
Então a minha placa-mãe só suporta processadores da sexta e da sétima geração. Então, como o meu processador não é compatível com o Windows 11, eu sou obrigado a trocar minha placa-mãe e o meu processador. Aqui é minha placa-mãe. Como é que eu sei que é... Quer dizer, deixa eu botar aqui no processador. Como é que eu sei qual que é o socket? Aqui, ó, package. Quando você instalar o CPU-Z, ele vai mostrar isso aqui para você. Ele faz a leitura da sua máquina como se fosse um scanner. E aparece automaticamente. O seu socket, ó, o meu socket aqui é 1151LGA. Esse processador, ele tem que ser compatível com a minha placa-mãe. E a placa-mãe tem que ser compatível com ele, senão você não consegue instalar. Aí aqui eu vou vir direto agora aqui para minha placa-mãe. Repara que a minha placa-mãe, ela, Kaby Lake, que é o meu processador, que ela suporta a Kaby Lake, da geração, sexta geração. E repara aqui que o meu processador é Kaby Lake. E o socket, é fundamental vocês guardarem isso aqui, eu não estou passando o mouse. O socket, ele tem que ser compatível com a placa-mãe. E a placa-mãe tem que ser compatível com o socket. Aqui as memórias, né? Disponível no meu computador. Aqui eu posso escolher por slot, né? São 4 entradas de pente de memória. Eu clico aqui no entrar no slot 4, slot 2, ele mostra para mim todas as informações dele. Aqui já entrando aqui na GPU, né? A minha placa de vídeo é uma RTX 3060 de 12 GB de VRAM, né? 12 GB de VRAM, GDDR6. E é o seguinte, como é que eu faço para saber? Tem pessoas que vai ter máquinas compatíveis, e mesmo sendo a máquina compatível, como eu disse no vídeo, não consegue instalar. Verifique se a TPM está ativada no seu computador. Como saber se a TPM está ativada? Digita a bandeira E no seu teclado e lá você digita o que está escrito aqui, ó, tpm.msc e dá um OK. Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Repare que está escrito aqui, ó, gerenciamento do TPM no computador local, versão geral, tem toda essa descrição. Aqui tem o status. O status está pronto para uso, há opções disponíveis. E aqui vocês reparam, ó, essa versão da especificação 2.0. O TPM ele tem que estar na 2.0. Se ele tiver em 1.0 ou desabilitado, não vai funcionar. Você tem que ativar isso lá na sua placa-mãe ou na sua BIOS. Se você digitar o comando e aparecer aqui, ó, que TPM não listado ou não ativado, provavelmente a TPM lá na sua BIOS, na sua placa-mãe, está desativado. Como que eu faço para ativar? Como eu disse, se eu for explicar aqui agora, o vídeo vai ficar muito grande, mas é simples. Vocês vão no Google ou no YouTube e digitam lá como configurar, como ativar a TPM na placa-mãe. Você colocou lá TPM, vai aparecer vários vídeos para vocês, quer dizer, vocês escolhem um vídeo lá que vocês possam entender de uma forma satisfatória, ativam lá a TPM de vocês, ativou, reinicia o computador, tenta instalar o Windows. Se você conseguir instalar, é só alegria, só ser feliz. Se você fez tudo isso e não conseguiu instalar, você vai ter que trocar o processador. E se você reiniciou, você volta de novo lá para confirmar se realmente ativou. Aperta de novo a bandeira R, depois que você ativou lá na BIOS. Só para você ter certeza, tem que aparecer dessa forma aqui. Se aparecer isso aqui, foi ativado. Aí você vai lá e tenta instalar o Windows 11. Conseguiu instalar, beleza, vida que segue. Não conseguiu, provavelmente você vai ter que trocar o processador e a placa-mãe. Vai ter alguns casos, algumas pessoas que é só ativar o TPM, vai ter pessoas que vai ter que só trocar o processador, que tem uma placa-mãe mais moderna e um processador mais moderno. Geralmente as placas-mãe suportam até 2 gerações. Então, se de repente a sua placa-mãe suporta a 10ª geração, é só você comprar o processador e vida que segue. Agora, se a sua placa-mãe já for bem mais antiga e não suporta a 10ª geração, você vai ter que trocar a placa-mãe e vai ter que trocar também o processador também. Aí como você faz, sabe, para saber se a sua placa-mãe ou se o seu processador ele é compatível com qual socket? É a mesma coisa, você vai vir no Google aqui e vai digitar lá a sua placa-mãe. A minha, se não me engano, é Z170, né?
Z170. Vou colocar uma aqui aleatória, só para vocês verem, ó. Você vem aqui e clica nela. No caso da minha aqui minha é da Gigabyte. Vamos ver o que aparece aqui, ó. E aqui vai aparecer mais ou menos dessa forma. Aí aqui vocês vão baixar, né? Suporte manual. No próprio manual aqui, ó, da sua placa-mãe, vai falar qual é o tipo de soquete que a sua placa-mãe é compatível. Você vai baixar o manual e lá vai estar lá qual o soquete da sua placa-mãe. Aí você vai ver, ó, de acordo com o soquete da sua placa-mãe, é de acordo com como você vai comprar o seu processador. E se fosse processador, é a mesma coisa. Você quer saber qual que é o soquete do seu processador, você vai lá e digita. Vou digitar aqui, por exemplo, i7. Ó, i7 700K, que é o meu, né? Aí já apareceu aqui, ó, soquete. É pesquisando. Olha lá, aqui já apareceu, o próprio Google já deu, ó. Meu i7 compatível com soquete 1155 LGA ou 115551. Então, no meu caso, eu teria que comprar uma placa-mãe. Quando eu comprei, quer dizer, quando eu comprei o processador, eu já sabia que eu tinha que comprar uma placa-mãe que aceitava esse soquete aqui. E se você comprar a placa-mãe primeiro, a placa-mãe tem que ser compatível também com o soquete. Tem que verificar isso, qual que é o soquete do seu processador e qual que é o soquete da sua placa-mãe. Bom, eu acredito que o Windows, aí, como eu acabei falando, ele tem aí uma vida curta aí, né? Acredito que deve durar aí mais um ano, 2 anos no máximo. Vou até fazer aqui um exemplo besta. Por exemplo, uma pessoa quando morre, a gente enterra ela no dia seguinte, ou enterra ela no mesmo dia, se for uma coisa muito grave. No caso do Windows, ele morreu, só que ele não morre de uma vez, ele vai morrer gradativamente. Como assim? Todos os programas que você está vendo aqui, ó, na área de trabalho aqui, eles recebem atualizações a cada 10 dias, mais ou menos, a cada 15 dias. Repara que quando você está no computador, você clica no programa e pede para atualizar. Quando você atualiza, você deixa o programa atualizado, você faz a correção de bugs e falhas. Só que vai chegar uma hora que você vai atualizar o seu programa, e se você estiver no Windows 10, o que vai acontecer? Você vai atualizar. Quando você for instalar a atualização, ele vai falar que... Quando você for instalar a atualização, vai falar que o seu Windows não é compatível, que você vai ter que instalar um Windows 10. Então, na minha opinião, é gradativamente, por isso que eu falo que ele vai morrer. Agora está tudo funcionando belezinha. Tudo funciona, tudo está pegando, então no momento não é nada para se preocupar. Mas com o tempo, ele vai... À medida que você vai atualizando os programas, se você for instalar a atualização, ele vai falar para você que não é possível instalar mais atualização, que o seu Windows está desatualizado. Atualize para o Windows 11. Então os próprios programas vão obrigar você futuramente a migrar para o Windows 11. Por exemplo, um jogo, para quem gosta de jogar jogo, sai uma atualização do jogo, você vai lá e instala, vai funcionar bonitinho. Aí vai chegar uma hora que você vai instalar, e vai dar um erro de instalação, vai falar para você que você vai ter que instalar o Windows 11 porque a atualização não é compatível com o Windows 10. Então por isso que eu falo que ele vai morrer aos poucos. Um programa por exemplo, um aplicativo de banco, como eu tenho aqui, ó, do Itaú, ele deve estar pegando agora, mas futuramente ele não vai pegar, ele vai pedir para mim atualizar e vai pedir para mim atualizar para o Windows 11. Então se a minha máquina não é compatível, eu não vou conseguir utilizar nada desses aplicativos. O Officer, a mesma coisa. Quem tem o Officer aí no computador, não vai conseguir também futuramente atualizar o Officer, você não vai conseguir executar ele porque ele vai pedir para você instalar o Windows 11. Então os próprios aplicativos vão obrigar você a migrar para o Windows 11. No momento tudo vai funcionar normal, é o que está funcionando ainda para todo mundo. Não sei quando que vai ser enterrado de uma vez a tampa do caixão, acredito que deva durar aí mais 1 ano e meio, 2 anos, isso aí talvez. E à medida que vocês forem atualizando, vocês vão perceber que vão obrigar vocês a partir para o Windows 11. Quem tem a máquina compatível é só atualizar o Windows 11. Quem não tem máquina compatível vai ter que trocar o processador, em alguns casos trocar o processador e a placa-mãe. No meu caso aqui eu sou obrigado a trocar os dois.
Infelizmente o caminho é esse, não tem uma outra solução. Essa era a informação que eu queria passar para vocês. Infelizmente o Windows está com os anos contados aí, né? Assim foi com o XP, quem lembra do XP? Assim foi com o 7, foi com o 8 e agora o 10, infelizmente, está indo embora. Essa é a informação que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado da informação. Não entrem em desespero. Vida que segue por enquanto, e à medida que o tempo for passando, vocês vão pensando o que vocês devem fazer. Se vale a pena atualizar comprar um processador novo, uma placa-mãe. Eu acho que à medida que for passando, todo mundo vai ser obrigado a migrar. Paciência. Tudo tem um começo, meio e fim. Espero que essa dica aí tenha sido importante para vocês. Deixe o like aí, curta, compartilha e siga aí no canal. Valeu, galera. Fui aí, abraço a todos. Espero que tenham gostado dessas informações aí. Fui!